Bom dia, irmãos, graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vamos abrir a palavra do Senhor no Evangelho de São Mateus, capítulo 17. Versículo 24 até o versículo 27. São Mateus, capítulo 17, versículo 24 até o versículo 27. Diz assim: Tendo eles chegado a Cafarnaum, dirigiram-se a Pedro os que cobravam o imposto das 2 dracmas e perguntaram: Não paga o vosso mestre as 2 dracmas? Sim, respondeu ele. Ao entrar Pedro em casa, Jesus se lhe antecipou, dizendo: Simão, que te parece? De quem cobram os reis da terra impostos ou tributo? Dos seus filhos ou dos estranhos? Respondendo Pedro: Dos estranhos. Jesus lhes disse: Logo estão isentos os filhos. Mas para que não os escandalizemos, vai ao mar, lança um anzol, e o primeiro peixe que fisgar, tira-o, e abrindo-lhe a boca, acharás um estárter. Tomam e entrega-lhes por mim e por ti. Irmãos, hoje de manhã eu gostaria, com base nessa passagem bíblica, trazer uma seguinte mensagem para os irmãos com o seguinte tema: a dupla cidadania do cristão. Com base nesse texto, eu gostaria de falar acerca da dupla cidadania do cristão. O Novo Testamento é muito claro a respeito disso. Paulo, em Filipenses capítulo 3, versículo 20, ele diz que quando nós cremos e nos arrependemos dos nossos pecados, a nossa cidadania está no céu. O Senhor Jesus Cristo, na sua oração sacerdotal, ele também deixa bastante claro que, embora a nossa cidadania esteja no céu, na oração sacerdotal ele orou ao Senhor dizendo que eu peço que não os tires do mundo, mas que os livre do mal. Então está aqui a dupla cidadania. E o fato de nós sermos cristãos e termos essa dupla cidadania, significa que o Evangelho vai nos colocar às vezes em situações e circunstâncias das quais nós, como cristãos, vamos ter que saber lidar com a ambiguidade, com a polarização, com a contradição. A gente vai ter que saber lidar com situações e circunstâncias que vai nos colocar e vai nos espremer e nos colocar em situações desconfortáveis, até mesmo com a nossa fé. Vai ter momentos na nossa vida, irmãos, que a gente vai ter que fazer determinados tipos de escolhas. Importa agradar a Deus ou os homens. E o Novo Testamento diz que quando nós fizermos uma escolha, a gente sempre vai fazer uma escolha com base na fé. Porque aquilo que não procede de fé é pecado. E quando nós fazemos escolhas, quando nós priorizamos o reino de Deus, quando nós colocamos a mão no arado, quando a gente vive uma vida de uma dupla cidadania, e a gente vai ter que fazer determinados tipos de escolhas em situações de polarização, o Novo Testamento deixa bastante claro também que vai ter momentos que, porque a gente escolheu o reino de Deus, a gente vai sofrer o dano. Foi assim com os primeiros cristãos. O dano que eles receberam foi um dano físico. Muitos cristãos, por afirmarem que Cristo é o Senhor e não César, morreram, fisicamente falando.
Esse dano pode ser também de natureza emocional. Esse dano pode ser psicológico. Esse dano pode ser a perca da sua reputação. Ou seja, irmãos, desde que eu entrei na igreja evangélica, eu sempre ouvi sermões e estudos de escola bíblica dominical, onde os pregadores e os professores ensinavam que fazer esse determinado tipo de escolha entre o reino de Deus e o meu reino, entre colocar a mão no arado e não olhar para trás, esses pregadores diziam: ó, esses tipos de escolha é muito clara, a coisa é muito nítida, é tudo preto no branco. Às vezes somos nós que complicamos as coisas. Servir a Deus e fazer escolhas em meio à polarização e à contradição, diziam esses pregadores, é muito simples e é muito fácil. Será, irmãos? Eu acho que não. Na realidade, os 2000 anos de cristianismo estão aí para demonstrar e comprovar que o cristianismo, quando teve que fazer uma escolha em meio à polarização, contradição e ambiguidade, a gente mais errou do que acertou. Eu me refiro aqui, por exemplo, à Guerra Civil Americana, mais conhecida como a Guerra da Secessão. Estado do Norte, presbiterianos e batistas de um lado, do Norte, e Estado do Sul, presbiterianos, batistas e congregacionais, entraram literalmente em guerra, meu irmão. E o motivo da guerra era: a escravidão continua ou não? Até que alguém perguntou para Abraham Lincoln: de que lado Deus está nessa guerra? E abre aspas para Lincoln: a minha preocupação não é saber se Deus está do nosso lado. A minha maior preocupação é saber se nós estamos do lado de Deus, porque Deus está sempre certo. Fecha aspas para Lincoln. E eu pergunto: foi fácil fazer a escolha? Na Guerra Civil Americana? Onde protestantes atiravam canhões, balas de canhões. Uma guerra, irmãos, entre protestantes e protestantes. Uma demonstração que não foi fácil coisíssima nenhuma, e as coisas não é preto no branco coisíssima nenhuma. Veja, por exemplo, a Segunda Grande Guerra Mundial. Surge Adolf Hitler. E as igrejas reformadas e luteranas, as grandes igrejas reformadas e luteranas, os historiadores dizem que no início todas elas apoiaram Hitler. Todas elas. E Hitler recebeu muita autoridade. E ele começou a perseguir testemunha de Jeová, ele começou a fechar portas de seitas religiosas, e as grandes igrejas reformadas e luteranas ou fizeram vista grossa, ou então eles chegavam em público e diziam: Hitler é a mão de Deus, é a providência de Deus para punir herege e fechar portas de sinagogas de Satanás. Eles fizeram sua escolha. Aí, à medida que Hitler foi ganhando campo, foi ganhando terreno, eles começou também a fechar as igrejas luteranas, começou também a perseguir os cristãos. E quando a maior igreja reformada e luterana na Alemanha tentou fazer uma resistência a Hitler, aí já era tarde demais, o bicho já tinha muito poder. E eu poderia aqui, irmãos, hoje de manhã ficar multiplicando os exemplos. Veja, por exemplo, as grandes cruzadas. A chamada Cruzada das Crianças. Vamos assistir esse documentário das chamadas Cruzadas das Crianças. Da forma como o cristianismo tentou reaver a Jerusalém, acreditando que Mateus 18 dizia que as criancinhas são do reino dos céus, e a igreja aparelhou para a guerra criança, para ir lá para Jerusalém, para poder arrancar Jerusalém da mão dos muçulmanos. Veja lá o que aconteceu. Então, irmãos, essas escolhas assim não são tão preta no branco não, como os pregadores e muitos professores de escola dominical ficam ensinando. A coisa não é tão simples assim. Deixa eu aqui dar mais um outro exemplo antes de entrar no texto. Veja, por exemplo, que às vezes até mesmo a compreensão exegética, teológica, mais atrapalha às vezes do que ajuda nessa hora. Penso aqui em 1 Coríntios capítulo 8. Onde a gente vê lá um grupo de crentes que eram chamados de crentes fortes,
que tinham uma consciência forte. Está lá em 1 Coríntios 8. E que Paulo concordava com o argumento deles. Eles não viam problema nenhum em ir para os templos de Afrodite, de Poseidon e comer das comidas sacrificadas a ídolos. Eles não viam problema nenhum, até porque eles tinham base bíblica. Do Senhor é a terra e a sua plenitude. O ídolo não existe, o ídolo nada é, essas pessoas estão oferecendo coisa a demônio. Então não tem problema nenhum, dizia o crente forte, de eu ir lá e comer a comida sacrificada a ídolo. E se você fizer a leitura de Coríntios 8, você vai ver que Paulo concorda com o argumento, mas discorda do comportamento. Ele inicia o texto dizendo, olha, o conhecimento e a sabedoria, sabe o que é que faz com o cristão? Incha, deixa ele arrogante, prepotente e orgulhoso. E nessa matéria de comer comida sacrificada a ídolo, sabe qual é o caminho que você vai ter que seguir? Não é o exegético e nem tampouco o teológico, é o caminho do amor. E ele finaliza o argumento dele no capítulo 13, dizendo, do que adianta tu ter lido Calvino, do que adianta tu conhecer os credos, do que adianta tu ter todo esse conhecimento, se o teu comportamento está fazendo perecer a quem Cristo morreu. Então, irmãos, fazer esse tipo de escolha não é tão fácil assim. É por isso que eu trouxe esse texto de Mateus capítulo 17, que é um texto que eu entendo que é muito interessante, porque Marcos não faz menção desse episódio, Lucas, que foi um historiador bastante detalhista, também não faz nenhuma menção acerca desse acontecimento na vida de Jesus, e muito menos João. Sabe quem é que fez menção desse episódio? Mateus. E sabe por que ele fez menção acerca desse episódio da vida de Jesus? Porque Mateus, ele era cobrador de imposto. E ele ficou fascinado com a forma que o Evangelho lidou quando a gente está diante de absurdos, quando a gente está diante de injustiça, quando a gente está diante de coisas que a gente não concorda, que a gente não se conforma. Ele ficou fascinado da forma como o Evangelho e como Jesus ensinou ao discípulo e ao cristão qual é o tipo de procedimento que a gente tem que tomar quando nós estivermos diante daquilo que a gente entenda que é injustiça, que é loucura, que é bizarrice e que não faz sentido nenhum a gente se sujeitar a determinados tipos de coisa. Os pregadores dizem assim, que antes de a gente analisar o texto, a gente precisa analisar o contexto. E o contexto de Mateus 17 é muito forte. Porque no capítulo 17 você vê Jesus separando dois grupos de discípulos. Um grupo, Pedro, Tiago e João, sobe para a montanha Talbot. E esse grupo ele vai ter uma experiência maravilhosa lá na montanha, lá em cima da montanha. Surge Moisés representando a lei, surge Elias representando os profetas, uma nuvem luminosa, uma noite maravilhosa na presença de Deus. Eles tiveram uma experiência arrebatadora, ouviram a voz do Pai dizendo, este aqui é o meu filho, a partir de agora vocês precisam ouvir ele, e Moisés e os profetas precisam ser reinterpretado e ressignificado a partir do Cristo e dos apóstolos. O outro grupo também teve uma experiência maravilhosa. Só que a experiência deles era com o diabo. Chegou um pai com um filho endemoniado, e os discípulos que ficaram lá embaixo da montanha, que não subiram para ver a nuvem luminosa e ouvir a voz de Deus, ficaram lá embaixo, tendo que lidar com um demônio renitente que não queria sair do corpo do garoto. E passaram a noite toda, sai, o demônio não sai, diz, não saio, sai, o demônio diz, não saio. E para piorar ainda,
eles tiveram que lidar também com testemunhas. Havia lá uns seminaristas, uns professores de seminário, escribas e fariseus que estavam lá querendo discutir demonologia com os caras. Foi realmente uma experiência cavernosa que o outro grupo recebeu. Ou seja, uma polarização, irmãos. Nós estamos aqui diante de situações antagônicas. Experiência. Um tem uma experiência maravilhosa, outro tem uma experiência com o diabo, onde eles precisam aprender. E quando Jesus desce, eles perguntam: Senhor, por que a gente não pôde expulsar? Aí Jesus diz: porque a fé de vocês é muito pequena. E Mateus, no versículo 23, vamos pegar o versículo 22, do capítulo 17. Eles descem, reunindo eles na Galileia, disse-lhe Jesus: o Filho do Homem está para ser entregue nas mãos dos homens, e estes o matarão, mas ao terceiro dia ressuscitará. Então os discípulos ficaram entristecidos grandemente. E ainda agora, além de toda essa experiência que eu acabei de falar, os discípulos agora tinham que lidar com o fato de que parece que a cruz já estava virando uma fixação na vida de Jesus. Já era a terceira vez que Jesus falava para eles que Jesus iria para Jerusalém, seria preso, julgado, sentenciado à morte, seria crucificado e depois ressuscitado. Numa dessas vezes, vocês se lembram, né? Pedro, em particular, chama Jesus, repreende Jesus e diz: não, Senhor, não faça isso, que essas coisas não aconteçam contigo. E Jesus: olha, arreda de mim, Satanás. Mas depois de Jesus falar isso 3 vezes, irmãos, eles já estavam agora começando a ouvir esse assunto de ser morto, ser preso, ser julgado, e que quando Jesus falava isso, eles estavam ficando agora tristes. Eles estavam agora ficando tristes. Esse é o contexto da passagem que eu acabei de ler. Agora vamos para a passagem. De que forma a dupla cidadania do cristão, ela precisa ser entendida, irmãos? Como é que a gente precisa entender essa dupla cidadania que nós temos? Aí Mateus apresenta para nós aqui o versículo 24. Jesus está indo para Cafarnaum. Ele está indo para a sua casa, na realidade a casa de Pedro. Porque quando ele estava em Cafarnaum, era na casa de Pedro que Jesus residia. E a primeira lição é essa. Meu irmão, não existe nenhum lugar na face da terra, no planeta Terra, onde a dupla cidadania do cristão, ela é percebida, ela é vista, e ela até mesmo toma, vamos dizer assim, contornos de materialidade. A dupla cidadania na casa da gente é um negócio bastante concreto. É no lar, é no ambiente de família, é na nossa casa que a gente consegue perceber de uma forma bastante clara que nós somos cidadãos de 2 mundos. Porque quando Jesus chega aqui, quem é que está na porta para receber Jesus? Depois deles vindo uma experiência com o Pai, ouvir a voz do Pai, e outros tenham aquela experiência com demônios renitentes que não queria sair do corpo do garoto, nada mais espiritual do que isso. Aí eles voltam para casa. E é quando a gente chega em casa que a gente tem esse choque de realidade. É quando a gente chega em casa que essa dupla cidadania aparece assim, ó, se esfrega na nossa cara. Porque quando Jesus chega, quem é que está esperando por ele? Um grupo de pessoas que cobrem imposto. Nada mais sugestivo. É aquela esposa que telefona para o marido e diz: olha, acabei de vir da padaria e eu vi na rua da nossa casa aqui, a Coelba está cortando a energia da casa do nosso vizinho. E você, em vez de pagar a energia, você preferiu pagar a Netflix, você preferiu pagar a Amazon. Em vez de pagar a energia, o resto do dinheiro que sobrou, você preferiu comprar carne e fazer churrasco para comer com seus amigos. E a gente já está com 3 parcelas de energia para pagar. Eu quero saber o que é que você vai fazer agora.
Porque quando a gente chega em casa, é o plano de saúde que a gente tem que pagar, é a mensalidade do menino que está atrasada. Quando a gente chega em casa, é o cano que quebrou. Quando a gente chega em casa, é a esposa dizendo, olha, os teus filhos, porque na hora quando os filhos aprontam, né? Aí a mãe diz, olha, os teus filhos fizeram isso, isso e isso. Dupla cidadania. Me lembro quando eu entrei na igreja, há muitos anos lá atrás, que os discursos dos filhos dos cristãos eram mais ou menos o seguinte. Eu mesmo cheguei a presenciar essas conversas. O filho chegava diante do pastor e do presbítero e dizia assim, pastor, eu quero me mudar para a igreja. Eu quero trazer os móveis e morar dentro da igreja. Vitor está rindo aí, acho que ele já ouviu isso, né, Vitor? Porque na igreja papai é crente. Na igreja papai teme a Deus, mamãe teme a Deus. Mas quando chega em casa, o homem vira um bicho, vira um demônio. É no ambiente do lar, irmãos, que a gente se torna cheiro de vida e cheiro de morte. Essa é a primeira lição que o discípulo, que aquele que serve a Deus tem que aprender. Que quando a gente está em casa, é na nossa própria casa que você vê realmente essa dupla cidadania. Ela é tão forte que Jesus chega a dizer que profeta de casa não faz milagre. Não faz milagre profeta de casa. E não faz mesmo não. Tem que ser os de fora. Os de fora que ouvem mais, escuta mais. Os de dentro já conhecem a figura. E quando ele chega em casa, está lá. Diz o versículo 24. Tendo-se ele chegado a Cafarnaum, dirigiram-se a Pedro os que cobravam o imposto das 2 dracmas. Esse imposto está registrado no livro de Êxodo, capítulo 30. Livro de Êxodo, capítulo 30. E veja como é que está lá a regra desse imposto. Êxodo, capítulo 30, versículo 13. Diz assim: cada pessoa contada entregará uma pequena quantidade de prata como oferta sagrada ao Senhor. O pagamento corresponderá a meio ciclo, com base no ciclo padrão do santuário, equivalente a 12 gramas. Agora veja o versículo 16. Receba o dinheiro de resgate dos israelitas e use-o para cuidar da tenda do encontro. Será uma lembrança diante do Senhor em favor dos israelitas e fará expiação pela vida deles. Eles abordam Pedro e dizem: ó, escuta, o vosso mestre, ele não paga o imposto das 2 dracmas, não? Porque a gente sabe que ele se utiliza do templo. Eu já ouvi ele pregar no templo o seguinte: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Essas palavras foram ditas dentro do templo. Examinai as escrituras e sabeis que elas, julgais ter nelas vida eterna, mas são as escrituras que apontam para mim. Essas palavras ele falou dentro do templo. Então ele se utiliza do templo. Ele vai lá, ele prega, então ele deve pagar o imposto das 2 dracmas. E Pedro, gente, ele responde por Jesus. Você já chegou a ter essa situação onde uma pessoa responde por você? A pergunta é feita para você, mas é o outro que responde. E aqui Pedro, ele toma para si as rédeas e diz: olha, ele paga ou não paga o imposto das 2 dracmas? E quem já fez a viagem todinha do capítulo 17, vai saber a situação difícil que Pedro ficou, porque Jesus já estava falando desse negócio, já havia uma profecia de que ele ia ser preso, de que ele ia ser julgado, que ele ia para Jerusalém. Eu vou lá dizer que ele não paga, meu irmão? Se eu disser que ele não paga, toda essa profecia vai começar a se cumprir e ele vai morrer. Aí Pedro diz: paga. Ele paga. E o texto continua, versículo 25. Sim, respondeu ele.
Agora, a segunda verdade que vocês têm que aprender é que, embora nós sejamos cidadãos de dois mundos, veja como o Evangelho nos orienta acerca dessa dupla cidadania. Considere agora a sabedoria do Evangelho, a lógica absoluta, imutável e esmagadora do Cristo. Veja como é que ele lida com essa tensão, com essa polarização. Está aí. Sim, respondeu Pedro. Ao entrar Pedro em casa, Jesus se lhe antecipou. Palavra linda, né? Antes de Pedro dizer: olha, Senhor, lá fora, os fiscais do templo lá, me desculpe ter que trazer essa fala para o Senhor, abordar esse assunto chato, né? O Senhor está cansado, nem desfez as malas ainda, e já tem gente aqui querendo cobrar dinheiro do Senhor já, e me perdoe. Antes dele falar isso, antes dele dizer qualquer coisa, Jesus se lhe antecipou. E veja agora a lógica do Evangelho. Ele vai pegar aqui, irmãos, uma verdade que é do senso comum. E olha o que ele diz. Jesus se lhe antecipou dizendo: Simão, o que te parece? De quem cobram os reis da terra imposto ou tributo? Dos seus filhos ou dos estranhos? Roma cobra imposto de quem? Dos vassalos ou dos seus cidadãos? Os príncipes, você já viu príncipe de rei, filho de rei, príncipe, pagar imposto? De quem os reis da terra cobram imposto, Pedro? Dos filhos ou dos vassalos, dos subordinados? Respondeu-lhe Pedro: dos estranhos. Aí Jesus lhe respondeu. E antes de apresentar para vocês essa resposta, presta atenção na lógica do Senhor. De quem é que eles cobram imposto, Pedro? É dos filhos ou dos estranhos? E Pedro diz: dos estranhos, dos vassalos, Senhor. E provavelmente Jesus aqui esteja falando aqui de duas verdades. Do ponto de vista histórico, o livro de 1 Samuel, capítulo 18, nos conta uma história de que os filisteus entraram em guerra contra os israelitas, e eles fizeram um acordo de escolher um campeão. Do lado dos filisteus foram escolhidos o gigante Golias, e os filisteus estavam esperando o campeão judeu. E o tratado foi: quem dos dois vencer, a guerra acabou. E vocês conhecem a história. O campeão que foi escolhido do lado dos israelitas foi Davi. Davi vence Golias, decepa a sua cabeça, mas o que provavelmente Jesus esteja querendo se referir aqui, com essas palavras dos filhos e dos estranhos, são as palavras do rei Saul. Porque o rei Saul fez um decreto em Israel, dizendo que quem vencesse Golias, ele, o vencedor, e os seus descendentes ficariam para sempre sem pagar tributo e imposto em Israel. Aí Jesus está dizendo: olha, Pedro, eu poderia reivindicar isso aqui, ó. Eu poderia reivindicar isso aqui. Eu sou da descendência, eu sou da raiz de Jessé. Eu sou filho de Davi. Eu não tenho obrigação de pagar imposto. Agora, se eu for reivindicar isso aqui, eu vou ter que ir para os tribunais judaicos. Eu vou ter que comprovar o meu nascimento, porque você sabe muito bem que eu não nasci de pai terreno. A coisa, olha, Pedro, a coisa ia ser uma burocracia tão grande. E o meu objetivo não é ir para tribunais judaicos. O meu objetivo é ir para a cruz. Então vamos pagar. Provavelmente, esses argumentos de Jesus tem também um cunho teológico. De quem cobra imposto? Os reis da terra. Dos filhos ou dos estranhos? E Pedro responde:
dos estranhos. Então, logo, os filhos estão isentos. E provavelmente o argumento teológico de Jesus aqui é o seguinte: Pedro, tu sabe muito bem de quem eu sou filho. A essa altura do campeonato, tu já sabe muito bem que aqui está quem é maior do que o templo. Nessa altura do campeonato, tu sabe muito bem que eu sou o Senhor do sábado. Você já sabe muito bem, Pedro, que eu sou aquele que vai ter um nome que vai ser colocado acima sobre todo nome. Você sabe muito bem, Pedro, que o meu reino não é deste mundo. E você sabe que aquele que crê em mim vai ser herdeiro de Deus e co-herdeiro com Cristo, e vai participar também dos mesmos privilégios que eu também participo. Porque ninguém conhece o Pai, senão o Filho, e aquele a quem o Filho quiser revelar. Você sabe muito bem de que instância nós somos. Você sabe muito bem a que tipo de reino a nossa consciência tem que se submeter. Você sabe muito bem o que é que nos estimula, o que é que nos mantém em pé, o que é que garante a nossa vida e a nossa caminhada aqui nessa terra. O que Jesus aqui está dizendo, irmãos, é que também aquele que crê em Jesus, veja lá em Apocalipse capítulo 3, livro do Apocalipse, capítulo 3. Veja o que é que o livro do Apocalipse vai dizer, ó, versículo 21. Ao vencedor, dar-lhe-ei sentar-se comigo no meu trono, assim como também eu venci e me sentei com meu Pai no seu trono. Então, além de Pedro saber quem era Jesus, Pedro também sabia que aquele que segue a Jesus, que aquele que crê em Cristo, se torna coparticipante da natureza divina, e começa agora, aqui na terra, a desfrutar de privilégios que somente aqueles que estão em Cristo desfrutam. E um deles, de acordo com Paulo, é que no dia do juízo, nós iremos julgar anjos. Então, Pedro, diante de uma grandeza tão dessa que nós somos, a gente não deveria pagar esse tributo sob hipótese alguma. Era um tributo perverso, arbitrário, pesado, movido de perversidade, de orgulho, asqueroso e ceboso. O imposto das 2 dracmas, irmãos, era maior até do imposto do Império Romano. E Jesus está dizendo, olha, se a gente for partir do princípio de que nós somos cidadãos do reino dos céus, a gente não deve pagar esse tipo de imposto. E para piorar as coisas, irmãos, o Lucas, veja o que é que Lucas diz no capítulo 3. Evangelho de Lucas, capítulo 3. Eu vou ler aqui o versículo 2, que é o versículo que me interessa. Lucas, capítulo 3, versículo 2. Para piorar ainda mais a coisa, veja. Anás e Caifás eram os sumos sacerdotes daquele ano. Ou seja, a justificativa para poder cobrar esse imposto do templo era a manutenção dos sacerdotes de Israel. E naquele dia, sabe quantos sacerdotes tinha? 2. Já começa aí. E a lei disse que só podia ter 1, mas havia um nepotismo triste ali em Israel. A coisa toda era cebosa, meus irmãos. Jesus chegou a chamar o templo de covil de salteadores. A gente tem todos os motivos do mundo para não pagar esse imposto. É um imposto pesado, é um imposto errado, e é uma estrutura que não serve de nada. Aquele culto ali não abençoa ninguém. Aqueles sacerdotes que estão lá não faz mediação sobre coisa alguma. E mesmo que a gente entre lá no templo para pregar o evangelho, a gente está pregando uma mensagem subversiva até mesmo ao próprio templo.
Essa é a lógica do Evangelho. Porque a gente se submete, gente, a leis loucas, porque a gente se submete a estatutos, a decretos que são estabelecidos por meio de caprichos. Eu ainda hoje me lembro do decreto dos anos de 1990, do bendito plano do Collor de Mello. Eu ainda me lembro. Aquilo dali foi uma loucura. E a ministra da época disse assim que toda decisão do Collor foi tirada no palitinho. Bata aqui no palitinho, de 50 mil, de 100 ou de 1 milhão. Aí bateu. Aí caiu, 50 mil. E a população inteira do Brasil naquela época, de um dia para o outro, só estava com 50 mil cruzeiros. Não era real, 50 mil cruzeiros. E não foi dado direito para poder você protestar, nada disso. Você ia ter que aceitar aquilo dali. E foi um decreto. E é porque a gente está na chamada democracia, viu? Não é nesse período aqui, onde Calígula, onde Nero, onde Herodes, uma besta selvagem, assassino de mulher, de esposa, de filhos, que governava. Não, esse decreto foi feito na democracia, graças a Deus. Os mais antigos sabem muito bem do que eu estou falando. Por que a gente tem que se submeter a essas coisas? Porque a gente tem que se submeter a esses decretos, a essas leis caprichosas, que não tem às vezes nada a ver com o reino de Deus, e não tem mesmo. Porque esses impostos que essas pessoas cobram, não justificam. A gente sabe muito bem para onde é que vai esse dinheiro, gente. A gente sabe muito bem o que acontece com esse dinheiro. E Jesus diz, olha, eu poderia não pagar. Mas aí vem a terceira verdade que o texto nos ensina. Verso 27. Mas para que não os escandalizemos, nós somos cidadão de uma dupla cidadania. Se a gente for trilhar por esse caminho, o homem natural não entende essas coisas. O homem natural não entende que nós somos de uma instância superior, celestial. As pessoas aqui da terra, gente, não vai compreender essas coisas. Então, para que a gente não escandalize ninguém, para que a gente não se torne pedra de tropeço, para que a gente não dê motivo para que as pessoas falem mal da igreja, do reino de Deus e da mensagem que a gente prega, a gente vai pagar, Pedro. E a gente vai pagar, não é porque a gente concorda, a gente vai pagar, não é porque a gente tem medo das represálias, de ser preso, de ser criticado, de ser visto como sendo uma pessoa mercenária ou coisa do tipo. Não! A gente vai pagar para que a gente não escandalizemos. Para que essa dupla cidadania da qual nós fazemos parte, porque nós estamos em Cristo, não escandalize ninguém. Porque Paulo apóstolo diz que o nome de Deus é blasfemado na boca dos ímpios, por causa às vezes de comportamentos errados e interpretações esdrúxulas que às vezes a gente tem da Escritura. Então, irmãos, Jesus aqui está nos ensinando o que é que a gente deve fazer diante do absurdo, diante de leis injustas, diante de decretos arbitrários que desperta em você e que traz muita dor, gente, no coração da gente. Traz muita revolta, é só vocês verem o que aconteceu no começo da semana. A bendita taxação do Pix. É só você ver quanta dor, quanta gente com raiva. Lá na loja, meu gente, que teve de jeito lá, disseram que até imposto de animal ia cobrar, o negócio foi feio. Vocês viram aí essa semana aí, a bendita taxação do Pix, tanto transtorno, tanta dor, tanta confusão, tanta angústia, o povo com medo de pagar esse bendito desse imposto, porque sabe o que é que faz com o dinheiro, sabe para onde é que vai o dinheiro. Aí é disso aqui que Jesus está falando, gente. E Jesus diz, ai Pedro, a gente vai pagar. Na verdade não é pagar a palavra que ele usa. A palavra que ele usa é entregar. É a mesma palavra que Marcos vai usar no finalzinho do seu evangelho,
quando fala que Judas entregou Jesus às autoridades romanas. As autoridades romanas entregaram Jesus para ser julgado nos julgamentos judaicos. Os judeus entregaram Jesus para ser crucificado. E Jesus foi e entregou seu espírito a Deus. É uma palavra, irmãos, tirada de sacrifício. Não é pagar. Porque para pagar imposto, meu irmão, a gente só paga pela fé. Tem que ter muita fé para poder pagar imposto. Tem que ter muita fé, irmãos, para poder lidar com situações de injustiça, loucura e escárnio. Jesus aqui está ensinando o seguinte: olha, para que a gente não escandalize, vocês já vão ter que aprender o seguinte: no mundo a gente vai ter tribulação mesmo. No mundo essa dupla cidadania vai colocar a gente em situações embaraçosas mesmo. E Pedro aprendeu, viu, gente? Pedro aprendeu o que Jesus quis falar. Veja o que é que Pedro vai dizer na carta dele. 1 de Pedro. Carta de 1 de Pedro. Capítulo 3. Primeira de Pedro, capítulo 3, versículo 11. Amados, exorto-vos como a peregrinos. Veja como Pedro aprendeu. Enquanto nós estivermos aqui neste mundo, nós somos peregrinos, forasteiros, que sois, a vos absterdes das paixões carnais que fazem guerra contra a nossa alma. Então, quando nós ficamos diante de uma loucura, diante de um decreto caprichoso, arbitrário, louco, o que é que acontece com a gente? A gente fica revoltado, a gente se ira, a gente quer pegar a mão nas armas, a gente quer sair para matar, roubar e fazer o que tiver que fazer, não é assim ou não é? É. São as benditas paixões carnais que militam contra a nossa fé. Então, para que a gente não tenha esse tipo de comportamento, para que a gente não escandalize o nome de Deus, para que a gente possa ter a paz de Cristo que excede todo o entendimento, veja como Pedro aprendeu a mensagem do Evangelho. Versículo 18. Servos, sede submisso com todo temor aos vossos senhores, não somente aos bons e cordatos, mas também até mesmo aos perversos. Se você é cristão e é escravo, que você seja o melhor escravo que tenha, mesmo que o seu servo pegou você e colocou com ferro quente e cravou o nome dele nas suas costas. É assim. Ou vocês pensam que ser cristão é fácil? Porque o imposto era abusivo mesmo. O imposto era todo errado mesmo. E Jesus diz: a gente tem que pagar, Pedro, para não escandalizar. Porque nós não somos deste mundo, mas estamos neste mundo. Enquanto estivermos neste mundo, enquanto existir tributo, enquanto existir templo, enquanto existir determinado tipo de caprichos, enquanto existir política, enquanto existir esse tipo de coisa, a gente vai ter que nos submeter, mesmo que a gente entenda que a coisa toda é uma porcaria e não vale nada, e não vai resolver nada. Foi assim que o cristianismo virou o mundo de cabeça para baixo. Foi com essa mensagem. E a última verdade que esse texto nos ensina é o milagre que acontece. Versículo 27. Mas para que não os escandalizemos, vai ao mar, lança um anzol, e o primeiro peixe, veja, Jesus não está dizendo: Pedro, vai, pega uma rede, joga, e quando tu pegar um monte de peixe, tu sai abrindo a boca de um por um, porque tu vai encontrar lá um que encontrou um starter. Starter é uma moeda romana que vale por 4 dracmas. Foi isso que ele disse? Não. Pega a tua varinha de pescar, lança no mar da Galileia,
E o primeiro peixe que morder a isca, tu vai fazer o seguinte: tu vai abrir a boca dele, porque ele está com uma starter, uma moeda romana. Tu abre, pega e entrega o tributo por ti e por mim. Agora, imagina a situação de Pedro. Irmãos, a onisciência de Deus é usada aqui nesse texto para falar que Jesus sabe que existia no mar da Galileia um peixinho que estava entalado, que comeu mais do que podia. E eu uso esse texto para dizer o seguinte, que Jesus sabe que aqui hoje de manhã tem muitas pessoas, tem muitos homens, tem muitas mulheres que estão entalados com determinadas coisas que acontecem na nossa vida. Estão entalados, estão engasgados, não está mais suportando. Desigualdade social, injustiça, crise, falta de emprego. Tem muita gente que está entalado aí. Jesus sabe, gente, que tem muita gente aqui no nosso meio hoje que está engasgado com situações loucas que acontecem na nossa vida e que às vezes a gente não sabe como agir, como fazer, como contornar, o que fazer diante disso. Quantas pessoas hoje aqui de manhã hoje não estão entaladas? Quantas mulheres hoje não estão entaladas? Com filhos rebeldes que não se submetem, com maridos pedrados, duros, que não servem para nada, com esposas geladas, frias e desobedientes. Jesus sabe que você está passando, meu irmão, por uma razão muito simples. Aquele que consegue ver no mar da Galileia, onde tem centenas e milhares de peixes, que tem um peixinho entalado com a moeda, é o mesmo que está aqui hoje de manhã e sabe o que você tem engolido durante meses, anos, semana, e que está aí, ó, te prejudicando, te sufocando, tirando tua alegria, roubando de ti a tua paz. Jesus sabe. Jesus sabe. Essa capacidade de onisciência que ele tem de perceber determinadas coisas que o marido não vê, a esposa não vê, os filhos não vê, é uma dor profunda lá na alma que ninguém percebe, porque quando essa dor se instala, uma dor que ninguém percebe e ninguém vê, somente ele vê. Seu marido não vê, seus filhos não vê, seu vizinho não vê, o conselho da igreja muito menos, coitado, também não vê. Mas dessa forma, você só existe para ele. Essas coisas que estão entaladas aí na tua garganta, na tua alma e no teu coração, e que tem roubado a tua paz, drenado a tua força, tirado de ti a tua alegria, o Senhor vê, o Senhor sabe. E ainda tem uma quinta lição para me finalizar aqui. A moedinha não servia para o peixe, mas essa moedinha, nas mãos de Jesus, tinha um valor extraordinário, não tinha não, gente? Iria pagar o tributo dele e de Pedro. Ó. E eu estou aqui hoje de manhã em nome de Jesus. E essa é a diferença que o Evangelho faz. Somente Deus pode transformar o mal em bem. Vocês acreditam nisso, gente? Somente Deus é que pode transformar situações difíceis em coisas que possam te beneficiar. Talvez você já tenha desistido. Talvez você já tenha desacreditado, talvez você já esteja cansado com um problema que está te atormentando dia e noite, mas eu vim aqui hoje, em nome de Jesus, de manhã, para dizer para você que esse problema, nas mãos de Jesus, pode sim se reverter na sua vida a teu favor. Basta que você creia, basta que você acredite, basta que você ande pela fé. Porque diante do absurdo, diante das loucuras, diante de coisas que a gente não entende, é nessas horas que a gente precisa crer em Cristo. É nessas horas que a gente precisa acreditar. Porque sem fé é impossível agradar a Deus.
Confie, acredite, gente. Confie que o teu problema nas mãos do Senhor pode se transformar em benefício para você. Paulo apóstolo não disse? Todas as coisas cooperam para o bem daquele que ama a Deus. Creia, acredite, confie, entregue o teu caminho ao Senhor, confie nele e o mais ele fará. Foi isso que eu vim trazer aqui para vocês hoje de manhã. Eu espero que vocês tenham entendido. Que Deus nos abençoe.